Muito bom. É sempre um prazer e um aprendizado estar com vocês. E uma alegria enorme. Aqui é a minha casa, minha família, lugar onde eu me sinto à vontade, me sinto muito bem. Eu quero começar essa ministração, essa ideia que eu quero compartilhar com você aqui. Não quero ser longo, não. Quero ser o mais objetivo possível. Por isso eu quero começar do fim para o começo. Uma vez conversando com meu filho em casa, ele era solteiro ainda, estava em casa. Não sei por que nós estávamos conversando na mesa de jantar. Eu comecei a contar uma história para ele. Ele estava agitado. Ele estava agitado e ele falou: pai, deixa eu te ajudar numa coisa aqui. Começa do fim para o começo. Eu fiquei pensando, mas ele não me explicou como é que fazia isso, né? Mas ele não precisa muita explicação. E eu percebi que às vezes, em algumas circunstâncias, é bom você começar as histórias do fim para o começo. Porque às vezes você começa a ouvir uma pessoa, ela começa um enredo, vai dando uma angústia em você, não vai? Vai dando uma angústia, porque você já sabe onde vai dar o negócio e ela não fala. Aí você quer antecipar, ela não deixa. Então eu estou lidando com uma geração aqui de muitos jovens e adolescentes, então eu vou, por respeito a você e honra a você, eu começar essa mensagem do fim para o começo. Quero começar com uma pergunta. Você acha que é possível alguém caminhar numa vida cristã sem desistir, sem olhar para trás, sem desanimar, sem chutar o balde? Você acha que é possível alguém caminhar na vida cristã assim? É possível ou não? É possível. Porque às vezes a gente valoriza aqueles que fizeram muitas coisas erradas e não valorizamos aqueles que fizeram o correto. Eu quero comentar com você o que eu ia falar no fim, eu vou falar no começo. Que pela graça de Deus, pela bondade de Deus e misericórdia dEle, eu, o Marcão, Danilo e outros que talvez eu não conheça aqui, tivemos uma jornada cristã sem olhar para trás, sem chutar o balde no meio do caminho, sem nos desviarmos da palavra. Sem ficar com um pé num barco e outro no outro. Eu estava fazendo as contas aí, porque acampamento de carnaval sempre mexe muito comigo, porque foi num encontro de carnaval há 41 anos atrás, que muitos de vocês não tinham nem nascido, que eu disse sim para Jesus. E de lá para cá, nunca eu pensei em desistir. É possível. Nunca eu abandonei o Senhor. Nunca eu fiquei frustrado porque eu tinha que estar na igreja no domingo, Danilo. Que eu tinha que fazer isso. Nunca. Para mim não é que eu tinha. Para mim era prazeroso e
pasme você, continua sendo prazeroso. É uma alegria para mim, não é peso. Eu lido com pastores, eu lido com líderes que estão cansados, que estão exaustos, que querem jogar a toalha. Eu nunca quis jogar a toalha. Eu quis jogar ela para cima, de alegria. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu quero, encerrando essa introdução do fim, no começo, qual é o segredo de tudo isso? Posicionamento. O segredo da vida cristã de sucesso, de êxito, de vitoriosa é o seu posicionamento. É a sua resposta. É a sua decisão. São as suas escolhas. Foi o que eu fiz em fevereiro de 1983, 41 anos atrás. Quando eu disse sim para Jesus, eu nunca mais voltei atrás. Eu não retrocedi em nenhum momento. Eu não perdi a vontade de viver a vida cristã em nenhum momento. Eu não perdi a vontade de pregar em nenhum momento. Então é possível. É possível. Muitas vezes nós fazemos os nossos heróis, aqueles que começam bem, mete o pé na jaca no meio do caminho, arrebenta casamento, arrebenta tudo, e todo mundo está aplaudindo o cara. Tem um sem número de pessoas no mundo evangélico brasileiro que são venerados. Tem seguidores, um monte de seguidores. E o cara é um abençoado. É um cara que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E todo mundo pagando pau para ele. E não valorizam aqueles que andam corretamente. Eu quero desafiar você nesta manhã a valorizar aqueles que trilham caminhos retos. Eu convivo com o Marcão desde 85. Vai fazer 40 anos no ano que vem. Eu nunca vi ele desanimado. Nunca vi ele querendo jogar toalha. Nunca vi... Nadinho, mesma coisa. E outros tantos. Pastor Carlos Alberto, com 80 anos de vida. Nunca vi ele falar assim, por que eu fui escolher ser pastor? Que coisa! Não, nunca vi. Ele sempre está querendo aperfeiçoar, querendo crescer. Tudo isso passa por posicionamento. Você vai ouvir aqui nesses dias muitas coisas, mas as coisas só farão sentido e só terão êxito na sua vida de acordo com a sua resposta. Deus nunca fará nada daquilo que é a sua responsabilidade. Ele não fará nada. Aliás, Ele já fez tudo. Ele só espera a sua resposta agora. O Bill Jones diz uma frase que eu gosto muito, eu vivo repetindo ela. Ele diz o seguinte: enquanto muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa, Ele está esperando que nós comecemos o movimento. Muitas pessoas estão esperando que Deus faça aquilo que Ele já fez, enquanto Ele está esperando que você dê respostas, que você se posicione, que você comece os movimentos. Deus escolheu caminhar conosco em parceria. Em parceria. Nós estamos na leitura da Bíblia 365.
Fizemos um desafio desde o ano passado na comunidade Zona Sul. Já foram mais de 40 dias de leitura bíblica. Alguns capítulos do Velho Testamento, alguns capítulos do Novo Testamento, uma parte de Salmo, uma parte de Provérbios, todos os dias. E eu estou espantado com o que eu estou acompanhando. Nós estamos em Êxodo agora. Eu estou fascinado com o relacionamento de Deus com Moisés. Você se lembra do que Deus, da oração de Moisés diante do Mar Vermelho? Vou resgatar para você a cena. Mar à frente, egípcios vindo atrás, montanha de um lado, montanha do outro, eles estavam encurralados. Moisés, o que ele fez naquele momento? Alguém lembra ou não? O que ele fez naquele momento? Ninguém lembra? O que Moisés fez? Ele clamou ao Senhor. Alguém lembra a resposta de Deus para ele? Por que clamas a mim? Na hora de um sufoco daquele, ele clama a Deus, Marcão, e Deus fala assim, ei, por que você está clamando para mim? Não é comigo, é com você. E Deus completa dizendo, cadê a vara, que é o símbolo de autoridade que eu já te dei? Estenda a tua mão e passa esse mar. Estenda a sua mão e abra esse mar. Moisés, num ato de posicionamento e reconhecimento da palavra de Deus, ele estendeu a vara, tocou no mar e o mar se abriu. Quem abriu o mar de verdade? Quem abriu o mar de verdade? Deus, óbvio. Mas por que ele não abriu antes de Moisés tocar com a vara? Por que a hora que ele chegasse no mar, com o egípcio atrás, o mar já não estava aberto, aquela avenidona no meio assim, aquela highway assim, linda, aquela muralha de água, imagina a cena, mas não aconteceu isso. Porque Deus já havia dado a Moisés a autoridade para ele fazer isso. Fechando essa introdução, não espere que Deus faça por você aquilo que Ele já te capacitou a fazer. Vou repetir que essa frase saiu boa. Não espere que Deus faça por você aquilo que Ele já te capacitou a fazer. Isso é questão de posicionamento. Vamos ao tema agora. Já preguei a mensagem, agora vamos obedecer o ritual aqui que o Danilo mandou para nós. Vento norte. Uma das características do vento norte, eu fiz uma pesquisazinha aqui, foi bom que eu fui aprender umas coisas. Ele tem algumas características. Ele pode simbolizar juízo ou desastre. Ele pode simbolizar manifestações de Deus. Pode manifestar a força de Deus. E esse último item que eu pesquisei, que é o que eu quero trabalhar com você, ele é um símbolo de mudança ou renovação. Quantos aqui precisam de uma renovação na sua vida espiritual? Faz um sinal com a mão aí. Diga eu. Uma das manifestações que o vento norte traz, ele dá uma bagunçada, ele dá uma agitada, para que depois comece um processo de renovação. Renovação. Símbolo de mudança ou renovação. E a renovação que nós viemos buscar aqui não é uma renovação física.
Você vai sair daqui mais cansado, sabia? A gente saía dos acampamentos, lá para a segunda noite você está sem voz. O Marcão é desses, né? Eu não sei onde o Marcão arruma essa pilha dele. Eu não sei, eu fico tentando convencer ele a fazer acampamento de 2 dias, ele não me obedece. 4 dias, meu Jesus amado, é uma dose cavalar, né? Mas ele fica aqui, direto, e quando não vai para São Bernardo, ele volta. Mas quinta-feira o Marcão nem fala. Quarta-feira ele nem fala, ele fica uns 2 dias se recuperando, assim também é você. Então esse acampamento não vai ter renovação física. Mas terão 2 áreas da sua vida que vão ser renovadas: sua alma e o seu espírito. Agora, como é que esse processo se dá para que isso ocorra de fato? Como acontece? Primeiro eu queria falar com você o que é uma renovação espiritual. A renovação espiritual envolve uma transformação interna. Diga comigo assim: transformação interna. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz de dentro para fora. Enquanto que a religião, tudo que ela procura fazer no homem é de fora para dentro. A religião trabalha comportamento. O cristianismo e o projeto de Deus trabalha transformação, trabalha metamorfose, que é de dentro para fora. Então vamos ver alguns aspectos práticos de como Deus quer trabalhar conosco nessa questão espiritual. Abra comigo Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza. Conheço e reconheço o teu esforço. Conheço a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. E você descobriu que eles são mentirosos. Outra coisa que eu reconheço: você tem perseverança, tem suportado provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Deixa eu te chamar a atenção de um detalhe aqui. A abordagem de Jesus para com as suas igrejas, aqui no Apocalipse, ela segue um protocolo interessante. Primeira coisa que Deus faz conosco, quando Ele quer corrigir a rota na nossa vida, Ele não deixa de reconhecer as coisas boas que nós fazemos. A psicologia chama isso de reforço positivo. Você vê que Deus, na pessoa de Jesus aqui, Ele vem e faz um reforço positivo falando daquela igreja. Ele vai exaltando qualidades que eles têm. Ele reconhece tudo aquilo. E é verdadeiro. Então isso nos ensina um detalhe aqui. É muito importante, quando você for chamar a atenção de uma pessoa,
Quando você for repreender uma pessoa, você não passar com o carro em cima dela, você lembrar-se de que ela tem qualidades, de que ela tem coisas importantes. Então você precisa aprender, e nós pais e mestres e educadores e líderes precisamos aprender isso, a separar no momento de um confronto, que muitas vezes é necessário, a identidade da pessoa com o comportamento da pessoa. E é isso que Jesus faz aqui. Isso é um ensino maravilhoso para nós. Ele reconhece a perseverança, reconhece a seriedade deles, reconhece tudo isso. Mas ele não passa pano para aquilo que estava acontecendo com essa igreja. E pasmem vocês, sabe quanto tempo demorou para acontecer isto? Uma geração. Em uma geração, a igreja começou a minguar. Algumas pessoas começaram a enfraquecer, a esmorecer. E como é que Jesus aborda isso? A partir do próximo verso, agora que é o verso 4, se não me engano, que eu transcrevi aqui. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. É isso mesmo. Tenho, porém, contra você o seguinte, apesar de tudo isso, olha, apesar de você ter perseverança, você suportou provas por causa do meu nome, você combateu os falsos apóstolos, está tudo certo, mas tem um detalhe contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então eu quero dar para você aqui 3 passos práticos, baseado em 3 verbos. Porque eu tenho um conceito seguinte: quando uma comunicação não é clara, a ação não pode ser entendida. Quando você dá uma ordem, uma orientação para um funcionário, para um filho, e a ordem e aquela orientação está esquisita, está torta, está toda cheia de emendas, as pessoas nem entendem o que você está esperando delas. Então eu quero ser bem simples aqui, e mostrar para você, biblicamente, como é que se dá um processo de renovação espiritual. Porque a renovação espiritual não é só para aqueles que estão hoje quebrados aqui, vieram aqui para entregar a vida a Jesus. Talvez nem tenha tantos assim. Eu estou pensando que eu estou falando com a maioria de pessoas aqui que já conhecem o Senhor, já servem o Senhor, estão numa comunidade, amam Jesus, mas que sabem que podem ser melhores. Eu quero chamar você para subir um degrau acima. Então, para essa renovação acontecer, tem 3 verbos que o texto mostra aqui, que a partir de agora você vai ver a orientação que o Senhor dá aqui. Primeiro deles, lembrar-se. Anote aí os 3 verbos. Lembrar, arrepender e praticar. Quais são os 3 verbos? Lembrar, arrepender e praticar. Você pode anotar aí para você não esquecer? 3 ações. Verbos indicam ações. 3 ações para a renovação espiritual. Quando você perceber que você precisa de uma renovação espiritual, isso aqui é uma regra de 3 ações infalíveis. Lembrar, arrepender e praticar. Então olha o texto, vamos analisá-lo aqui. Lembre-se, pois, de onde você caiu. O que é a primeira coisa que eu devo lembrar? De onde eu caí. Onde é que eu estava e que eu deixei de estar. Lembrar aqui é trazer a memória, lembrar é recordar. O cair aqui significa que você estava numa posição e deixou de estar. Você estava avançando e parou.
E você precisa retomar. Tudo é com você. Porque tudo Ele já fez. Hoje é tudo conosco. Porque Ele já fez tudo. Então, primeira coisa é essa, trazer a memória, lembrar de onde você caiu. Lembrar. Tem coisas que são boas de nós lembrarmos. Tem outras que não são. E Jesus está chamando a atenção aqui da sua igreja para esse fato. O que é que na sua vida você estava numa posição melhor e hoje está pior? Você precisa começar a lembrar e vamos fazer um exercício depois no final aqui. Segundo verbo, arrepender-se. E esse é interessante. Arrepender-se de quê? Dos pecados que você tem cometido. Porque às vezes quando fala de pecado, a gente pensa só nos pecados grosseiros. A desobediência é pecado. Você não obedecer os mandamentos de Jesus, o mandamento da palavra, é pecado. Você não obedecer o ide de Jesus, por exemplo, é pecado. Então você e eu precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? De escolhas equivocadas. Talvez você está passando por um esfriamento espiritual neste momento, por sua responsabilidade. Talvez não. Vou corrigir a frase. Todo esfriamento espiritual que enfrentamos é por nossa responsabilidade. Por quê? Você fez escolhas equivocadas. Talvez é um relacionamento que você entrou. Não é nem de namoro. É a turma que você está andando. É o ambiente que você está frequentando. Isto, ao invés de elevar você espiritualmente, está puxando você para baixo. E você que escolheu esse caminho. Então você precisa lembrar e se arrepender disso. Desde quando eu cheguei na comunidade, eu ouço, quando eu tinha a idade de vocês, eu ouvi o pastor Carlos Alberto sempre dizer para nós: procure andar com pessoas melhores que você. Porque 1 Coríntios 15, 33 diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, talvez você esteja passando por um esfriamento por sua responsabilidade e você precisa se arrepender com quem você tem andado. Pessoas que não agregam valores espirituais na sua vida. Só quer saber de baladinha, de conversa fiada, piadinha. Não tem nada que edifica. Isso vai produzindo um esfriamento espiritual na nossa vida. Mas o que é arrepender de fato? Vocês sabem, a palavra arrepender significa metanoia, que é mudança de mente e coração. Não é mudança de comportamento, é mudança de mente, de mentalidade e de coração. Porque a mudança de comportamento é por esforço, é por treinamento, não é por convicção. O arrependimento não. O arrependimento é algo que vem de dentro para fora. É uma mudança de coração, é uma mudança de mente. E essa mudança de mentalidade, ela só pode ocorrer, ela é startada quando você decide, quando você escolhe, quando você, como eu disse no início, você se posiciona dizendo: chega. A partir de hoje, 11 de fevereiro, chega, 10 hoje, né? 10. A partir de hoje, 10 de fevereiro, chega.
Minha vida chegou até aqui, daqui por diante eu serei outra pessoa. É um posicionamento. É uma decisão que você toma. O arrependimento, ele passa por uma decisão. E essa decisão quem toma é você. E Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, só de você estar aqui nesse ambiente, um ambiente maravilhoso como esse, estava lembrando aqui dos outros acampamentos que eu fui, e fomos juntos, né? Lá em Sorocaba, depois o último lá na região ali também na mesma região, e o quanto vocês evoluíram, o quanto vocês cresceram, em termos de tudo. Então, aproveite esse presente que Deus está te dando aqui, é a bondade de Deus que trouxe você aqui. O investimento de pessoas trouxe você aqui, o investimento dos seus pais, o seu investimento, não seja tolo, valorize cada momento aqui. O investimento da comunidade em trazer um staff tão grande aqui, que muitos deles foram subsidiados pela igreja, é um investimento. Então aproveite, escolha usufruir de tudo hoje, porque é a bondade de Deus que trouxe você aqui. Mas o arrependimento é isso, é uma mudança de mente. É mudar de um estado para melhor, não é mudar para pior. Arrependimento nunca é para pior, é sempre para melhor. E essa mudança de mente, ela começa com arrependimento e ela vai depois num processo de renovação da mente pela santa e eterna palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não assumam a forma, não seja moldado pela cultura deste mundo, mas transformai-vos. E esse verbo transformai-vos é uma ação que depende de você. Mais uma vez, não fique esperando que Deus faça algo que Ele já entregou para você fazer. Não fique esperando que Ele comece a fazer alguma coisa quando Ele deu a chave para começar o mover através de você. Então esse transformai-vos pela renovação da vossa mente é algo que você tem que fazer. Está nas suas mãos. E a renovação, que é o segundo passo do arrependimento, ele vem quando você começa a meditar na palavra de Deus. Quando você começa a fazer da palavra a sua prioridade na vida. O seu primeiro momento do seu dia é com a palavra. O seu último momento do seu dia também é com a palavra. Também é com a palavra. E isso vai produzindo uma renovação na sua mente. Você começa a ser alguém cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ter ouvido. A fé vem por ouvir hoje. A fé é hoje. A fé depende da sua ação hoje. Tem muitas pessoas que ficam falando do passado. Ah, naquele tempo, quando ia lá no teatro, não sei o quê, lá na comunidade, lá nos anos 80, vive no passado. Deus não chamou você para viver no passado. Por isso que o nome dele é Eu Sou. O nome dele tem um termo no Salmo que diz Eu sou o já. Ele é o Deus do agora. Então quando você começa a trabalhar na sua vida, na palavra de Deus, na memorização das Escrituras, conhecendo a Escritura, lendo as Escrituras, você vai provocando essa renovação na sua mente. E não há como você desanimar. Não há como você querer jogar toalha. Não há como você querer se entregar ao pecado, se entregar à imundície. Não tem como.
Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Salmo 119 diz, versículo 11, como purificará o jovem o seu caminho? Meditando segundo a palavra. Então você pode ser livre do poder do pecado. Livre, meditando na palavra. E conforme você vai meditando na palavra, você vai pensando, enxergando as coisas como Deus enxerga. Você vai vendo as coisas pelas lentes de Deus, não pelas circunstâncias. Você vai ativando uma fé sobrenatural, uma fé espiritual, não uma fé natural dos sentidos, como nós já ouvimos algumas vezes. Isso vem quando você vai meditando na palavra. Então o arrependimento é um posicionamento, e depois a partir daí é uma ação contínua, a ponto de Jesus dizer lá em João: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Acabou. Você está limpo, você está livre. Então agora é você manter-se. Gálatas 5, Paulo diz assim: fiquem firmes na liberdade que Cristo vos libertou. Quer dizer, mantenha-se firme. E isto é um papel seu, é uma escolha sua. Passa por um posicionamento que depende de você. Então o arrependimento é isto. Essa metanoia, essa mudança de mente. Você começa, cada problema que vem, você, na hora o Espírito Santo faz um download na sua mente assim, ó. A direção de Deus é esta. A palavra de Deus diz isto. A palavra de Deus diz isto. Vem uma tentação, o Espírito Santo traz na sua mente na hora, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixa provar acima do que pode suportar, porque junto com a tentação, junto com a provação, Ele te dá o escape. Aí você tem que tomar uma decisão, você fala, eu vou ceder aqui ou não? Ele já te deu a resposta. Vem lá uma ofensa para você. Se você está cheio da palavra, o Espírito Santo já traz à sua mente Colossenses 3:12. Perdoai-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então você começa a pensar como Deus. Você começa a enxergar as pessoas com os olhos de Cristo. Você começa a honrar as pessoas naquilo que Deus deu para ela de capacidade. Você não vai ter inveja de ninguém mais. Você vai ver alguém melhor que você vai aplaudir. Você vai agradecer. Você vai reconhecer. Por quê? Porque Romanos 13:7 diz: a quem honra, honra. A quem louvor, louvor. A quem tributo, tributo. Esses dias teve a final da Supercopa aí de São Paulo e Palmeiras, né? Calma aí. Segura aí um pouquinho. Acabou o jogo. São Paulo ganhou. Merecidamente. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: entra lá no grupo Homens de Honra da comunidade e faz uma menção de honra a todos os seus irmãos são paulinos, reconhecendo que o time deles foi melhor. Fiz algo simples. Peguei uma foto de um site aí do São Paulo campeão, postei a foto e escrevi uma legenda. Parabéns aos meus amigos são paulinos. Vitória merecida. A quem honra, honra. Só isso.
Na hora um São Paulino, amigo nosso lá, escreveu assim: esse é o meu pastor. Você sabe por que eu fiz isso? Porque nós temos dificuldades. A inveja é uma desgraça. Nós temos dificuldades em reconhecer as coisas boas dos nossos irmãos. E você precisa aprender isso. Quando você começa a meditar na palavra, você vai entrando num nível de maturidade e num nível que você vai olhando as pessoas e vai enxergando o melhor delas. O Chris Valentin diz que profetizar é você ir no interior das pessoas, encontrar o tesouro que está dentro delas, remover do meio dos escombros da vida delas e trazer aquele tesouro e mostrar para ela o que ela tem dentro dela e que ela talvez nem saiba. Então você começa a fazer isso com o seu pai. Se você chegar orando em línguas na sua casa, seu pai não é cristão, ele vai achar que você está louco. Ah, mas eu queria impactar meu pai. Quer impactar seu pai? Fala: pai, me empresta a chave do carro aqui. Ele vai falar: o que você vai fazer? Falou: nada, o carro não vai sair do lugar, fica tranquilo aí. Vai lá e lava o carro dele. Bem lavado. Deixa ele cheiroso. Aí, você menina que logo depois do almoço você arruma uma desculpa para não lavar a louça, para sua mãe, você fala: mãe, vai descansar, você já fez o almoço, deixa a louça comigo. Ela vai tomar um susto, fica tranquila. Vai ter umas síncope cardíaca assim: não, meu Deus, o que está acontecendo? Isso são sinais de arrependimento. Jesus disse lá em Mateus: o machado está posto à raiz da árvore. E depois ele diz assim: produzi, pois, frutos de arrependimento. Acorda de manhã, arruma o seu quarto, estende a hora que a sua mãe chegar lá para arrumar o seu quarto, ela vai tomar um susto, ela vai cair de joelhos, clamando a Deus. Se ela não conhece, ela fala: eu quero esse Jesus. Ela vai falar assim: Jesus realmente está vivo. Ele transformou esse cativeiro que era o quarto do meu filho aqui num lugar cheiroso, abençoado. Porque tem quarto que parece um cativeiro, né? O cativeiro é o reino das trevas. Aqui no acampamento você pode fazer um exame, depois você não vai encontrar nenhum cativeiro não, Danilo. Não vai não. Dai, você pode olhar os quartos aí, olhar tudo, fazer uma inspeção, você não vai achar cativeiro aqui não. Porque aqui só tem filho de Deus. Embaixador do reino. Último verbo. Volta à prática das primeiras obras. Teoria não muda ninguém. Quantos aqui não sabem nadar? Puxa, tem um monte de gente que não sabe nadar. Imagine que agora à tarde eu falo assim: ó, é o seguinte. Sabe que vai apitar muito se eu vier aqui para frente? Não vai não, né? Vai? Não. Os caras sabem fazer som aqui, meu. Olha, até eu estou me ouvindo melhor agora. Por que eu não vim daqui? Estou gritando lá de trás. Imagine se eu falar assim: vai ter um curso de natação agora à tarde, às 4 horas da tarde, 1 horinha de aula. Usar os telões lindos que tem aqui e fazer pegar um instrutor bom mesmo, um cielo aí, dando técnica de natação aqui. Aí depois ele vende um curso para você, com mais 40 horas aula, e você nunca entra numa piscina.
Você vai aprender a nadar? Não vai. Ninguém muda senão pela prática. Lembrar-se, arrepender-se e praticar. Você pode repetir? Lembrar-se, arrepender-se e praticar. De nada, você vai ter gasto 800 pau vindo aqui, participado de um retiro, de nada vai de mudança substancial na sua vida, se você não praticar o que você vai aprender aqui. De nada. Porque o que nos muda são as nossas práticas, são as nossas experiências. Não muda. Volta à prática das primeiras obras. E o último texto que eu quero mencionar para você aqui é 2 Timóteo capítulo 1. O conselho de um velho mentor para um jovem pastor. Paulo escrevendo para o seu filho Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ele faz um elogio, segue o mesmo protocolo, eu reconheço uma fé que você tem, não fingida, que você herdou, tem como colocar, ah lá, oxa, é tecnológico o negócio aqui, ó. Por cujo motivo eu te lembro, Timóteo. O que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, não é outra coisa senão se lembrar você do que você já é e do que você já tem. Eu só vim aqui para isso. Aí você sai daqui e fala assim, mas eu já sabia disso, então eu cumpri meu papel. Agora, se eu falasse uma novidade absurda aqui, você ia falar, onde está isso na Bíblia? Mas o papel do pregador não é trazer uma novidade, é reforçar aquilo que você precisa trazer à sua memória. Então Paulo está fazendo com Timóteo, por cujo motivo eu te lembro. Te lembro do quê? Eu lembro você, Timóteo, para que você desperte. Quem tem que despertar? Diga aí para o seu irmão, é você que tem que despertar. Estamos no ponto da prática agora, tá, gente? Quem tem que despertar? Sou eu. Fique em pé um pouquinho, Já vi que a sonolência bateu em alguns aí. Vamos começar a prática. Vamos começar o despertar aqui. Eu vim aqui para lembrar você, para você despertar. Quem é que vai despertar? Eu. Não sou eu. Ai, pastor, me passa essa unção. Ora, uns são, outros não são. Você está disposto a orar o tanto que eu oro, ler o tanto que eu leio de Bíblia? Não tem como passar. Você tem que alcançar isso. Você tem que construir a sua vida, a sua jornada. Eu posso ativar o que está dentro de você. Aí é outra coisa. Então Paulo está dizendo, e eu estou dizendo para você, eu vim aqui para te lembrar, para que você desperte o dom que existe aonde? Em mim, diga em mim. Pela imposição das minhas mãos. Verso 7 agora. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Tem a versão que aparece aí, tem outra versão aí na projeção, não? Acha a versão Revives aí, Reavives. Acho que é a corrigida. No verso 6. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que você reavive. Que você desperte. Não espere em Deus aquilo que Ele está esperando em você. Não vai dar certo. A bola está quicando ali, fica os dois esperando. Um espera um, outro espera no... Um palmeirense espera no São Paulino. O São Paulino não vai fazer o gol nunca. Enfia o pé e sacode.
Achou aí o Reavives? Não tem? Não tem. Mas aí, em vez de esperto, é Reavives. Eu vou dar uma definição para você aqui. O que é reavivar? O que é reavivar? É pegar o dom que Deus te deu e colocar ele no fogo. Reavivar é pegar o dom que Deus te deu e colocá-lo no fogo. Colocá-lo na prática. Reavivar é pegar o dom que Deus te deu e colocá-lo no fogo. No fogo da prova, no fogo do teste, no fogo da circunstância. Porque o dom não é para guardar, o dom é para usar. E Deus colocou dons em você para que você reavives o dom que Ele te deu. E como é que eu reavivo? Pela prática. Já que eu estou enchendo a bola dos São Paulinos aqui, vou continuar. O Rogério Ceni, que virou um mito no São Paulo. Todo goleiro deve saber chutar uma bola, não é? Ah, eu sou ruim com o pé. Não, pera. Jogador de futebol tem que saber usar os pés. Ele não precisa ser exímio. Mas o Rogério Ceni saiu da média, tornou-se um mito no mundo, não só no São Paulo, porque ele resolveu exercer um diferencial. Ele começou a usar o seu pé. Ele fez mais gol que muitos artilheiros que passaram pelo São Paulo. Através de quê? Da prática. A prática te traz segurança. Quando sai um pênalti no jogo decisivo, a boleirada do São Paulo até virava as costas. Vai que o técnico me escolhe. Vai lá, Rogério, vem. Eles viravam, o gol estava lá e falava, Rogério, pode vir. E o Rogério atravessava o campo, tranquilo. Ia lá, pumba, guardava. Por quê? Por causa da prática. Ele pegou o dom dele e colocou no fogo. E nesta manhã, Deus me trouxe aqui para despertar você, para que você reavives o dom que Ele já colocou em você. Que você pegue esse dom e coloque ele no fogo. Mantenha ele no fogo. Como é que eu faço isso? De duas maneiras. Praticando e exercendo a meditação constante na palavra. Você se lembra do que os discípulos no caminho de Emaús disseram para Jesus na hora que eles chegaram no momento da refeição? Quem é bom de Bíblia aí lembra? Qual foi o comentário deles? Lucas 24. Vocês precisam conhecer mais a Bíblia, hein, gente? São textos clássicos. Jesus andou com eles um caminho inteiro, chegou, sentou, e eles, a hora que ele partiu o pão, os caras fizeram uma declaração bombástica. Qual foi a declaração? Nosso coração ardia enquanto ele falava conosco. E o que é que Jesus falava com eles? A palavra. Então o que acontece? O dom, ele é ativado, ele é reavivado quando você pratica. E a maneira de praticar é você usar esse dom por uma necessidade e você manter ele aceso pela palavra. A meditação na palavra vai fazendo com que você mantenha esta chama acesa no seu coração. Tem dois tipos de dons.
Dois tipos no sentido que eu vou falar aqui. O dom que você nasce, que é a habilidade, e o dom sobrenatural. O dom, vamos falar mais simples, o dom natural e o dom sobrenatural, ou espiritual. Todos nós nascemos com dons naturais, que são habilidades, capacidades que você tem, que outro não tem, o outro tem outro. E todos nós podemos buscar, diz a Bíblia, com zelo os melhores dons, os espirituais. E Deus pode te dar. Dom de profetizar, dom de curar, dom de falar em outras línguas, dom de provocar milagres, dom de sinais e maravilhas, e vários dons. Uma classe aí de 9 dons. Lá de 1 Coríntios capítulo 12. Os 2 dons é o que eu estou falando aqui. Nesta manhã, eu queria desafiar você. E agora nós vamos fazer um trabalho em grupo aqui. Eu queria que vocês, daqui a pouco, não agora, só receba a minha orientação aqui. 2 coisas vocês vão fazer. Primeiro, você vai se lembrar de onde você caiu. O Espírito Santo já trouxe a sua memória aí. Alguma coisa que você fazia com muito mais intensidade para Deus e deixou de fazer. Você vai comentar com esse grupo. De 3 a 4 pessoas. Segunda coisa que você vai fazer. Vocês vão procurar descobrir o dom que o seu amigo tem. Porque tem gente que tem dom e nem sabe que tem. Então você pode ir para qualquer um dos lados. Ou para o dom natural, ou para o dom espiritual. Hoje, por exemplo, o Marcão começou a falar para mim de um pessoal que está chegando aí, já está aí um tempo com vocês, que tem um dom para artes. Isso é maravilhoso. Acabei de incentivar o Marcão para as pessoas que têm dom de artes, de encenação, de teatro, criarem algumas peças teatrais curtas, evangelísticas, para nós usarmos esse dom, que não é todo mundo que tem, de interpretação, para alcançarmos as pessoas. Outros, o dom musical. Estou falando de coisas naturais aqui, tá? Aí junta quem tem esses dons naturais com quem tem os dons espirituais e sai para fazer um trilhas lá em São Bernardo, na zona sul de São Paulo. Imagina o estrago que não é no reino das trevas. Alguém que toca um violão. Esses dias eu comecei a seguir um cara que ele toca piano acústico. Ele coloca um sintetizador juntos, ele toca em shoppings. Se você quer seguir ele, é piano rock. O cara arrebenta. Ele pega essas músicas famosas. E o que é mais importante, o que é mais interessante é que tem pessoas que o cara está ali dando o sangue dele, Marcão. O cara é um exímio pianista. Tem gente que passa assim, Henrique, no shopping, nem olha para o cara. Não percebe. Gente, Deus nos chamou para perceber as coisas belas deste mundo. Nós precisamos honrar as pessoas. Eu estou para ir num show dele. Você vai escandalizar se me ver lá no show dele? Eu vou postar foto, vou fazer um estrago na internet. Vou fazer isso nunca. O cara é uma fera. Então, nós vamos juntar agora em grupos de 3 ou 4. E você vai olhar para o seu amigo e vai dizer assim, cara, você sabia que você tem o dom, uma habilidade, e ressalta a habilidade dele. Ou então, você pode ir para um dom espiritual. Mas primeiro, você vai falar com ele o seguinte, olha, quando eu ouvi a palavra aqui, o Espírito me lembrou de algo que eu preciso retomar. Eu era muito mais intenso nessa situação e deixei de ser. E eu quero retomar isso hoje, porque Deus falou comigo. Depois vocês orem uns com os outros. Combinado? Valendo. Grupos de 3 ou 4 aí, separe, vem aqui para frente,
3 ou 4, puxa a cadeira.